Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que algumas pessoas aqui não me conhecem ainda. Meu nome é Rita, estou aqui no centro há mais de 25 anos. E algumas vezes, uma vez ao mês, né, eu e os meus colegas, a gente reveza e dá palestra aqui. Obrigado pela presença de vocês, né, que sem vocês não acontece esse momento, né? E é tão importante para todos nós. Então, antes de iniciarmos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, esquecer os nossos problemas agora. Vamos esquecer, pensar nessa grande luz divina que está nos envolvendo, retirando as tristezas dos nossos corações, as amarguras, trazendo-nos a paz, a esperança e a fé. E aqui nós, nesse encontro tão bom, tão salutar, vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Hoje, eu vou iniciar com vocês um outro livro, que é Estudando o Livro dos Espíritos. Eu não sei se algum de vocês já leu esse livro, conhece, eu tenho. É de Allan Kardec também. Eu estava fazendo as palestras sobre a Gênese de Allan Kardec as últimas vezes, né? Aí terminou. Então agora, hoje, a gente vai iniciar com esse aqui. O Allan Kardec é uma pessoa que decodificou o Espiritismo, não é que descobriu. Esse decodificar seria, nos esclareceu sobre o Espiritismo. O que é, como funciona, o que acontecia, o que as pessoas sentem, né? Toda essa parte espiritual, como é que funciona. E ele não era uma pessoa religiosa. Vocês podem pegar a biografia dele. Ele era cientista e matemático, ele não era religioso. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer pesquisas, né, sobre o assunto, mas a nível científico, não como um religioso, porque ele via e ouvia situações, né? Ouvia falar que as pessoas viam espíritos, que acontecia isso, que mesas giravam no ar, que acontecia. Então ele foi pesquisando, estudando, né? E foi fazendo também, a partir das análises dele, escrevendo os livros dele. E esse é um dos, né? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo também, que foi ele que escreveu, e esse aqui também entre eles. E esse aqui, ele tem uma coisa um pouquinho diferenciada dos outros, que esse aqui é um livro de perguntas e respostas. E o que acontecia aqui? Essa pesquisa dele foi feita, por exemplo, assim, numa mesa como essa aqui. Ele participava de algumas reuniões espíritas. E aí o que acontecia? Ele perguntava para os médiuns incorporados sobre o estudo dele, o que ele queria. Então aqui é uma série de perguntas que ele fez para os médiuns de incorporação em vários locais. E às vezes, quando ele ficava meio duvidoso assim, ele fazia a mesma pergunta em outros locais que tinham reuniões espíritas, para as pessoas, para ver se a resposta
que o outro médium tinha dado, batia com a informação, né? Então, o que aconteceu? Aí ele foi estudando, foi verificando, e a maioria das vezes isso realmente aconteceu, as coisas se confirmaram e ok. E aí ele escreveu esse livro, que eram as perguntas que ele fazia para os médiums, né, que estavam incorporados, pessoas de grande responsabilidade que trabalhavam, e ele escreveu esse livro aqui, do qual nós vamos começar a falar a partir de hoje, certo? Mas antes da gente começar a falar do livro, eu acho que é importante também a gente conversar, assim, falar um pouquinho de algumas coisas, né? Que assim, por exemplo, às vezes a gente precisa, eu acredito que muitos que estão aqui se questionam, né? Por que eu tenho que ir no centro? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Mas eu tenho que ficar escutando palestra mesmo? Para que eu preciso ficar escutando palestra? Por que as pessoas... Eu vou ficar, nossa, um tempão ouvindo falar lá, para quê? Então, assim, o que acontece? Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui, vocês têm dons mediúnicos, ou estão passando por algumas provas, né? E, assim, o nosso encontro aqui, essas palestras que vocês ouvem, tem o fundamento de orientar vocês. O pessoal que apresenta mediunidade, que é uma coisa natural, você não tem controle sobre isso. Você às vezes precisa de ajuda para você entender o que está acontecendo com você e para você saber lidar com aquilo que é novo para você. Porque as coisas para nos acontecer, para quem tem o dom, não vai pedir licença. Olha, agora pode. Ah, agora dá? Não. Aquilo vai acontecer para você. E são experiências que a gente passa. Então, aqui, numa casa espírita, você vai ter a orientação para saber lidar com tudo isso. Porque nem sempre é fácil. E a gente precisa de ajuda. Ai, é médium, parece que, ai meu Deus, não. Médium é uma pessoa que tem uma missão grande, assumida antes de nascer, de trabalhar para Jesus, de orientar pessoas, de ajudar pessoas, tem missão. Então, é uma coisa muito séria e muito responsável. E também, assim, o médium também tem a função de, por exemplo, assim, nem todas as pessoas que falecem, os seus espíritos conseguem ir logo para os lugares espirituais que deveriam estar. Ficam por aqui, ficam na casa, ficam andando, zanzando por aqui porque não tem luz, estão transtornados, não sabem nem que morreu. E aí o que acontece? O médium é como se fosse um imã que puxa isso, esses espíritos. E a função do médium que é? Ajudar esses espíritos a serem orientados para serem encaminhados para as correntes de luz, para os locais onde eles deverão morar. Então o médium ele tem uma missão muito grande, uma missão muito importante. E é muito importante que as pessoas que têm esse dom, que elas não abandonem isso, porque como é uma responsabilidade assumida anteriormente, a gente tem que procurar cumprir com a nossa obrigação. Não precisa ser nessa casa, não precisa ser aqui em Perus, pode ser aonde for, mas fazer um trabalho de caridade, de auxílio, né? E também procurar estudar, procurar ler, porque o médium ele vê espíritos. Tem uns que vê, tem vários tipos de mediunidade, né? Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que vê, tem pessoas que psicografam.
E tem médium que faz várias coisas, psicografa, ouve, vê, outros incorporam, tem outros que incorporam, psicografam, então depende muito. Cada um é de um jeito. E os médiuns que veem espíritos, nem sempre vai ver o espírito de luz. Vai ver o trevoso também, né? Os necessitados também. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, por que você ouve palestra? Você vem aqui para você ir se autoeducando. Eu falo você, mas somos todos nós e quem fala aqui também. Né? Porque às vezes a gente fala para a gente mesmo. Né? Então, todos nós, né? A prioridade nossa seria a nossa correção moral. Né? Que a gente às vezes vive numa sociedade em que a moral está meia, né, complicada, a pessoa que é correta e é boa é considerada boba, o malandro é o esperto, é o bacana, só que diante de Deus não são assim que as coisas funcionam. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Nós temos que ser corretos, nós temos que ser verdadeiros. Para isso nós temos uma coisa chamada 10 mandamentos da lei divina, que foi que Moisés recebeu a orientação. E nós vivemos em função daqueles 10 mandamentos. Tem gente que fala, mas isso é besteira, isso é coisa do passado. Não. Aquilo são leis universais. Não existe bobeira. Não existe um evangelho escrito com termos antigos, que nada a ver, porque eu já ouvi isso, sabe? Já ouvi, eu achei um absurdo, mas já ouvi. Então, nós temos que compreender que não existe esse tipo de situação. Não existe um passado, não existe uma coisa atrasada, não tem nada a ver. As leis universais são leis universais e que têm que ser cumpridas, independente do que quer que seja. Então tem lá, amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que a gente faz isso? Ou primeiro eu tenho que estar bem, depois se der o resto se arruma, né? Que parece assim que tem hora que a gente não vê muito isso, né? Aliás, está difícil disso, né? Caminhar. Então, não matarás, não roubarás. Olha quanto nós estamos fora das leis de Deus. A sociedade que nós vivemos. Olha só. E o que acontece? Aí nós vamos reencarnar, até aprender as leis. Hoje, graças a Deus, vocês estão aqui. Eu estou aqui. Mas nós não sabemos o que nós já fizemos. Porque nós temos um prontuário individual atrás daquela cortina ali. E nós vamos responder por tudo isso individualmente. Cada um de nós temos uma história de vida, por isso que a vida de ninguém é igual. Porque cada um tem que responder por situações muito diferenciadas. Por isso que um consegue uma coisa mais fácil, aí o outro nem tanto, aí o outro tem uma coisa ali, o outro não tem aqui. Nossa, mas Deus é injusto. Não. Porque existiram vidas passadas, existem assim uma resposta, né? Algo que deve ser cumprido e que tem que ser corrigido. Então, por isso essa situação. Eu estou explicando tudo isso para mostrar para vocês por que nós estamos aqui. Tá? Por que a gente tem que conversar sobre os livros, sobre o Evangelho? Por quê? Para nós nos corrigirmos, para nós sermos pessoas melhores. Isso é fundamental. É a parte principal, porque nós mudando, nós todos nos modificando, melhorando, automaticamente a nossa vida também vai mudar. É uma coisa automática. Você fazendo a sua correção,
Eu sei que não é fácil, né? Porque a gente acha sempre que a gente está certo, que a gente é maravilhoso, que a gente não erra, a gente é legal, a gente é bacana, só que não, né? Então, é essa correção necessária para a gente melhorar a nossa vida, os caminhos começam a se abrir, tudo começa a mudar, porque a coisa tem que vir de dentro para fora. Então, eu tenho que melhorar aqui dentro para isso sair para onde eu vivo e as coisas serem melhores no geral. Então, o objetivo maior de tudo isso. Então, por que você tem que ouvir as palestras? Para ajudar na correção moral, certo? Por isso esse encontro, por isso que nós estamos aqui, por isso a necessidade de tudo isso. Bom, então agora eu vou iniciar com o livro, né? Eu vou pegar assim um pouco do assunto e algumas perguntas, porque são muitas, então senão eu só vou ficar lendo pergunta, então não vai dar certo. Então eu vou falar um pouco do assunto e depois alguma pergunta que aparecer. Então aí aparece a primeira pergunta. Então ele está lá, Allan Kardec, na reunião mediúnica que ele foi, tal, né? Aí ele pergunta: o que é Deus? Não é meio estranho perguntar assim? Ele não perguntou quem é Deus. Ele pergunta para os médiuns o que é Deus. É um pouco esquisito isso, né? Mas é assim mesmo. Porque o que acontece? Nós temos ainda, né, na nossa cabeça aquela imagem de Deus, um velhinho de roupinha branca, barbudinho, não é aquela ideia que a gente tem? Bonzinho, mas que às vezes fica nervoso e a gente fica com medo, né? Então a gente tem isso na nossa cabeça ainda, né? Mas não é bem assim. Aí quando ele pergunta o que é Deus, essa imagem já é excluída. O que acontece? Deus é mais a nível, é uma energia enorme que comanda a Terra, o universo inteiro. Então, não é uma pessoa. Há auxiliares divinos, que são os espíritos de luz, que trabalham em várias dimensões, em vários locais, mas, assim, propriamente Deus é a nível, para a gente ter uma ideia, indica uma energia que comanda tudo, desde o batimento cardíaco até o universo inteiro. Então, a gente tem que mudar um pouco o ângulo de visão nosso nesse sentido. Aí a gente fala, o infinito. Cabe a nós descobrirmos o que tem no infinito, nas imensidões aí do universo. Aqui eles falam o seguinte, que o homem só vai saber as coisas que existem além quando evoluir, quando se purificar. Aí as coisas vão começar a ser mostradas para nós aos pouquinhos. Nós vamos saber as coisas aos poucos. Não nos será negado assim totalmente, mas a gente vai saber um pouco, né? Um pouco das coisas. Aí tem uma outra pergunta: Deus é infinito? As perfeições e os fazeres divinos são infinitos. Mas no estágio em que nós ainda nos encontramos, que o ser humano ainda se encontra no planeta Terra, não vai ter condições de saber muita coisa, não. Vai ser bem devagar. Nós ainda somos bélicos, nós temos ainda guerra no planeta. Irmão matando irmão, isso é evolução? É quase coisa troglodita isso, da idade da pedra, não era jamais para estar acontecendo. Não justifica, não tem razão nenhum lado nem o outro que está provocando a guerra. Está tudo errado ali, não está nada certo.
né? Tem um que defende não sei quem, o outro defende não sei o que, está tudo errado. Não é para acontecer. Tem problema, senta numa mesa, conversa e resolve. Não precisa matar milhões de pessoas por causa do egoísmo e do orgulho de meia dúzia, né? Então nós temos que ver isso aí. Então assim, tem pessoas que ficam naquela situação. Ah, mas Deus existe? Será que existe? Como é que a gente vai saber se Deus existe? Será? Claro que sim, né? É só você olhar um pouquinho ao redor. Tudo que o homem não construiu, quem construiu foi Deus. O ser humano fez o mar? O ser humano fez o céu que você vê? Fez as árvores? Foi o ser humano que fez tudo? O ser humano planta, muda. Mas a essência, a planta não. Não é verdade? Quem que fez esse corpo que nós temos aqui nessa perfeição total? Quem que fez? Quem é que fez? Não é verdade? Então, tudo que a gente sabe que o ser humano não fez é criação divina. Então, realmente, se nós olharmos a natureza que nos cerca, tudo que é feito, as estrelas, a lua, o sol, né? Será que foi o ser humano que fez? Algum político que fez? Não. Não existe isso. Então, essa é a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias, o ar que nós respiramos, né? Aí, uma outra pergunta. O sentimento infinito da existência de Deus ocorre? O que seria esse sentimento da existência de Deus se ocorre em cada um de nós? O que é isso? Seria esse sentimento que todas as pessoas têm dentro delas, boas ou más, sabe que Deus existe. É como se fosse uma sementinha que tivesse guardado dentro de cada um de nós. E as pessoas, né, os seres todos, sabem. É que tem alguns que são um pouquinho orgulhosos e que são assim, né, acima de mim não pode ter ninguém, eu sou o máximo. Então, Deus para mim não existe. Imagina. Eu sou o máximo. Como que tem alguém superior a mim? Não tem. Eu sou maravilhoso, né? Então, infelizmente, esses tipos de pessoas existem, né? Que são as pessoas que não acreditam nas coisas que estão vendo, não acreditam e não adianta. Mas, no geral, essa pessoa, ela também tem a sementinha dentro dela, uma sementinha, e que ela sabe que Deus existe. E assim, aí tem uma pergunta aqui, se esse sentimento íntimo, né, da existência de Deus, para as pessoas refletirem ou não sobre isso, ou acreditarem ou não, depende do nível, o nível de estudo dessa pessoa. Será que depende? Não. O nível de estudo, ou o fato de estudar, é algo muito importante. Ninguém aqui está falando não estude, não é isso. Tem que estudar sim, nós temos que evoluir as nossas visões, os nossos raciocínios, tem que ser desenvolvidos sim. E também, né, assim, as pessoas precisam estudar porque nós precisamos de médicos, precisamos de cientistas para criar coisas, criar medicamentos. Nós precisamos de vários tipos de profissionais, então as pessoas precisam estudar. Só que acreditar em Deus, ser uma pessoa religiosa, ou religiosa no sentido de ter uma religiosidade,
independente da religião que seja. Independente de qualquer coisa disso, o que importa é realmente você ter um bom coração e você realmente sentir essa coisa bonita que é ter Deus dentro de você. Que é ter Deus se oferecendo tanta coisa linda que às vezes a gente, na correria do dia a dia, ou transtornado com os problemas da vida da gente, a gente não é capaz de olhar para uma flor linda que a gente tem no quintal, não precisa ir muito longe não. Acordar com os passarinhos cantando, a gente nem presta atenção, às vezes parece uma orquestra, a coisa mais linda, só que ninguém nem olha. Às vezes tem uma árvore maravilhosa na frente da sua casa, você não vê. Porque a gente está sempre transtornado, né? Às vezes está com problema, e você não se apega a essas coisas. E você veja o quanto Deus está próximo de nós. E isso aí independe de estudar ou de não estudar, é sentir. Certo? Estudar, deve sim estudar. Mas a gente também tem que desenvolver todo o lado espiritual também. Como eu já falei aqui em outras vezes, tem pessoas que às vezes estudou, fez pós-graduação, fez doutorado, fez mestrado, fez não sei o que, está aqui. Só que o espiritual dele está aqui embaixo. O que acontece? Estudou, e aí o que acontece? Usa droga, lícita, ilícita. Como é que está essa pessoa aqui? Ele estudou, não era para ele fazer isso. Então, o que acontece? O estudo desenvolveu, mas o espírito está aqui embaixo. Ó. O ideal é que os dois estejam no mesmo nível. O conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual. Tem muita gente que é extremamente inteligente, mas infelizmente, espiritualmente, deixa muito a desejar, né? Então, nós temos essas questões. Agora, uma outra pergunta que ele faz é o seguinte: existe o espírito sem a matéria? O que vocês acham? Existe ou não? Existe, lógico que sim. Existe sim. Porque o espírito independe desse corpo. Já existia antes e vai existir depois. Mesmo que esse corpo morra, o espírito vai continuar. Então, assim, a matéria, o nosso corpo físico, ele é utilizado na nossa encarnação para que nós possamos desenvolver todo o nosso lado, tanto espiritual, intelectual, para nós desenvolvermos, para nós evoluirmos. Então, foi um meio que a espiritualidade encontrou para que as pessoas pudessem crescer, desenvolver. Então, como o nosso planeta, né, é assim, matéria, nós temos a matéria para esse planeta. Em outros planetas, o corpo físico pode ser um pouco diferente, às vezes mais fininho, mais fluídico, um pouco diferenciado de acordo com a constituição dos planetas. Então, vai ser diferente. E assim a gente chama o espírito também de princípio inteligente, porque quem pensa e quem age é o espírito. Tá? Nós temos cérebro, nós temos toda a formação, o nosso cérebro deve trabalhar, deve funcionar para se desenvolver nas questões de raciocínio, leitura, tal e tal. Só que quem tem sentimento, quem pensa, é o espírito. Até tem um ditado que o pessoal fala, que a boca fala do que está cheio o coração, né? A nossa boca fala o que nós temos no nosso espírito aqui dentro. Tá? Então, não é o nosso coração que vai falar, não é o nosso cérebro que fala, é o espírito é o nosso espírito, aquele que reencarnou, que estava lá e veio nesse corpo.
É Ele que vai falar, é Ele que vai pensar, tá? E é Ele que vai responder pelas coisas boas ou más que fizer também. Não é o nosso corpo vai morrer, né? E o Espírito continua vivo e vai responder. Uma outra pergunta do Allan Kardec é se existe o acaso. Vocês acham que as coisas na vida podem ser por acaso? Será? O que vocês acham? Não. Não existe acaso em nada. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê nas nossas vidas. Não existe o por acaso. As pessoas que cruzam na nossa vida, que cruzam nos nossos caminhos, as coisas que nos acontecem, não são por acaso, né? Então, às vezes assim, se é para você sofrer um acidente, quanta gente aconteceu isso? Em vez de sofrer um acidente aéreo, a pessoa não consegue chegar no aeroporto. E aí a pessoa fica louca, ai, eu vou perder avião, ai, perdi. Depois, daqui a pouco, escuta que o avião cai. Então, às vezes, certas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque Deus não gosta da gente, às vezes é um livramento, né? Às vezes são livramentos de um acidente de carro, livramento de tanta coisa ruim, e está nos livrando, mas não é por acaso. O por acaso não existe em nossas vidas, isso não existe, por acaso não tem. Aqui tem uma pergunta também. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Será que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A pergunta profunda essa, hein? Será que o homem pode compreender isso? Não, infelizmente, nós estamos muito atrasados para entendermos Deus no sentido mais amplo possível. Nós ainda estamos muito atrasados e, como eu já disse, imagina, não saiu nem do primeiro mandamento, ainda não conseguiu amar ao próximo como a ti mesmo, não saiu disso ainda, está patinando ainda. Não conseguiu, tem guerra ainda. Como é que vai entender a natureza íntima de Deus? Simplesmente impossível, né? Vamos ver aqui. Outra pergunta que também vai cair mais ou menos nessa. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O princípio de tudo que Deus fez? Os objetivos de Deus? Não também. Não, por quê? Por causa do nosso atraso, né? Quando nós nos elevarmos espiritualmente, os nossos conhecimentos também vão melhorar e a gente vai entender melhor as coisas de Deus. E começar a entender também o enigma, né, das coisas de Deus. De repente a gente vai devagarzinho conhecendo. As coisas assim, através da ciência, a gente pode conhecer alguma coisa, né? Então, a espiritualidade permite, por exemplo, que os cientistas descubram determinadas coisas, determinados medicamentos, determinadas coisas que possam ajudar a humanidade. Mas até determinado ponto, ainda não dá para ir mais para lá, vamos ficar até aqui, né? Então, é tudo muito lento, mas a gente vai aprendendo. E muita coisa também nos é passado através dos médiums, né? Assim como foi o caso de Allan Kardec, que hoje a gente sabe tanta coisa que a gente já estudou. Eu espero que vocês ajudem também com a leitura nas suas casas, para vocês entenderem melhor o que a gente fala aqui,
que assim, muitas mensagens psicografadas, muitas coisas nesse sentido, intuições que são esclarecidas, né? Sugestões que vêm aos médiuns também, que são passadas, são também os caminhos de Deus para nos ajudar, para nos orientar. Então foram muitos médiuns que nos ajudaram a estar aqui hoje. Tá? Através da leitura desse livro, através de outros, todos que estão ali naquela estante ali, para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, saber que a morte não existe, né? Se tem um médium que vê espírito, a morte existe? Não. Muitos aqui já sabem que não, né? Então o médium que incorpora, então você já sabe que é um espírito que está ali, que está precisando de ajuda. Muitas vezes outros vêm para esclarecer, para nos ajudar, para orientar. Então tudo isso é extremamente importante, né? Então nós ficamos sabendo de muitas coisas através dos médiuns, de pessoas que dedicaram suas vidas para nos ajudar muito, para nos esclarecer muito. E nós temos que ter muita gratidão por todas essas pessoas. Não é verdade? Eu não sei se vocês têm o hábito da leitura, mas sempre que puder, pega um livro do Chico Xavier, da Zíbia Gasparetti e tantos outros autores aí que possam estar ajudando, porque ajuda, viu? Cada livro que você lê desses autores é uma aula que a gente tem, uma aula. É muito, muito bacana. A gente aprende bastante, nos orienta muito nos caminhos das nossas vidas. Bom, está dando o nosso horário, então nós vamos encerrar agora aqui. Espero que eu possa tê-los ajudado um pouquinho a entender algumas coisas, né? Porque devagarzinho a gente vai melhorando, a gente vai compreendendo melhor tudo que nos rodeia, tudo que nos acontece, né? Dá licença um pouquinho. Boa noite a todos. No domingo vai ter uma palestra aqui sobre infância, juventude, e são 3 psicólogas que vêm conversar conosco aqui. Quem puder vir, por favor, venham conversar, conhecer e aprender também, né, os passos da nossa vida. Então, quem puder vir, a casa de vocês, sejam muito bem-vindos. Qual horário, Sr. Cláudio? Das 10 às 11 horas. Tá certo. Vai ter uma palestra muito legal, muito importante, para quem tem filho e para quem não tem também. Que Sim. a gente está sempre aprendendo. Tá certo. Né, na vida da gente. Sim. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Bom, então nós vamos caminhar para o nosso encerramento. Todos estão bem? Graças a Deus. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Agradecer a Deus por esse momento tão importante para todos nós. Pense em Jesus e que a luz santa e bendita de Jesus e de Maria de Nazaré desça sobre todos nós, nos abençoando, iluminando os nossos caminhos, as nossas vidas. Que essa bênção divina, essa luz, seja encaminhada para os nossos lares. Mentaliza seu lar nesse momento. Peça a Deus que retire todas as energias negativas dos nossos lares, dos cômodos da nossa casa, que a nossa casa seja repleta de luz, que haja paz, compreensão. Mentalize seu lar. Mentalize o seu local de trabalho, as pessoas com quem trabalhamos, que sejam iluminadas por Deus,
que recebam as bênçãos de Deus, que o local se torne iluminado, que também haja muita luz. Mentalize seu local de trabalho. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Vamos pedir à corrente médica a ajuda necessária para os nossos problemas de saúde. Peça a Deus, peça a corrente médica. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que estão nos hospitais, abandonados nas ruas, que sejam abençoados por Deus. Nossos irmãos que estão nos orfanatos, nas casas de repouso, sejam todos abençoados por Deus. Que recebam a luz de Deus nesse momento, que possa aliviar as suas dores, o seu sofrimento. E nós aqui, Jesus, só temos a te agradecer. Nosso querido Jesus, obrigado pela essa oportunidade, por essa reunião, por todos aqui presentes. Obrigado pela presença dos irmãos desencarnados também que estão aqui nos auxiliando, os espíritos iluminados, ajudando a todos aqui dentro, que sejam todos abençoados. E gratidão por nos auxiliar para que possamos fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos encerrar agora com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo retorno aos seus lares, muita proteção. Obrigado pela presença de todos.